E vamos nessa. Antes de mais nada, né, queria agradecer mais uma vez a vocês, né, a última aula do curso. Foi bastante, cansativo, acredito que para vocês também, né, mas, faz parte, né. A gente acaba deixando assim, é um meio que um histórico meu, eu sempre deixo para as últimas semanas das férias, justamente para dar tempo de vocês descansarem bastante, né, querendo ou não, o semestre letivo é puxado, é cansativo, né, e eu sempre deixo para as últimas semanas por causa disso. Só que aí acaba também que fica aquela porrada toda pro final, né, e semana que vem, se eu não estou enganado, já começa as aulas, né. Então, espero que vocês tenham curtido isso aqui, né. Espero também que não seja o último, né, espero que a gente ainda possa fazer vários desses. E como eu falei com vocês ali no chat, né, eu vi que boa parte tá indecisa ali entre Java, né, Java foi o que mais chamou a atenção de vocês, né, Java conexão a objetos. Se eu não estou enganado, e me corrija se eu estiver errado, tinha Vue.js em segundo lugar e Docker. Foram essas as tecnologias que vocês mais votaram ali. Acredito que também essa votação seja também por desconhecimento, né? Tem outras coisas ali bem legais, né? Às vezes a gente não conhece tanto e é normal isso, né? Como, por exemplo, aqui no Laravel mesmo tem um carinha bem legal mesmo, chamado Livewire. Esse carinha aqui, a gente consegue fazer, não vou dizer a mesma coisa porque seria exagero, né? Mas quase a mesma coisa que a gente consegue fazer com Vue.js, a gente consegue fazer somente com PHP e esse cara aqui. O que precisar estender, a gente consegue também fazer um JavaScriptzinho aqui ou ali, mas dá pra fazer muita coisa legal com esse cara aqui. E de repente a gente poderia fazer alguma coisa relacionada a isso também. Mas, vamos deixar passar o semestre e no próximo a gente vê, né? Fora isso, vou convidar vocês também para continuarem acompanhando o acampamento dev lá no YouTube, tô sempre postando coisa. E durante esse treinamento surgiu várias ideias também de conteúdo para poder postar lá. Fiquei esse tempo todo sem postar também porque a gente tá aqui, né? Não tem como gerar conteúdo para duas coisas ao mesmo tempo. Mas terminando aqui, eu vou voltar a postar coisa lá e vai ser bem legal. Também aconselho que vocês fiquem, né? Aconselho e também convido que vocês continuem aqui no Discord do Acampamento Dev, pra gente poder manter essa interação, né? Como eu falei, eu vou deixar para esse final de semana, eu vou bolar algum desafio para vocês, vou postar aqui. Aí quem quiser fazer, não precisa fazer usando tudo que a gente viu. Fala, Paulo, eu só consigo fazer com um PHP procedural puro. Beleza, faz com PHP procedural puro. Ah, Paulo, eu queria fazer usando aquela biblioteca lá que você passou do Guzzle, juntamente com aquele ORM que a gente fez junto aqui. Beleza, usa ele. Ou então, ah, Paulo, eu queria usar o Laravel, usa ele também. Então você faz do jeito que você quiser, e aí a gente vai interagindo aqui, eu vou apontando pontos de melhoria, a gente vai. Não só eu, na verdade, o Lucas também aí, se ele quiser também, e aí tenho certeza que ele vai querer, né? Que o Lucas também tá colando, tá. Desde quando ele era aluno lá da Unime, ele sempre colou em tudo, né? Então, um cara que vocês podem contar, e não só ele, tem outros que não estão aqui hoje, o Vinícius também, Gutenberg, a galera toda aqui. Se vê coisa aí, é provável que ajudem vocês também. Não só em relação a Laravel, como qualquer outra coisa, né? Que vocês forem postando aí, se eles tiverem conhecimento, eles podem ajudar vocês. Mas beleza, vamos ver onde foi que a gente parou lá na aula de ontem. A gente tinha falado sobre. A gente só fez o básico, não foi? A gente criou um controlador, criou uma rota, criou um modelo, carregou os dados do modelo para o controlador e enviou esses dados para a Vue. Percebam que só isso aqui já é muita coisa. Você já consegue fazer uma imensidão de coisas só com essas pequenas coisas que a gente aprendeu em uma aula, né? Mas óbvio que tem muito mais coisa para a gente ver. Então, se a gente voltar lá no navegador, a gente vai ver que. Cadê? Acho que foi aqui. A gente iniciou, né, o cadastro de categoria. Tem uma coisa legal aqui que eu acabei não mostrando para vocês propositalmente, né? Aqui a gente tem esse controlador que a gente chama de home controller, né? E a gente criou esse método aqui, produtos, e a gente criou esse método categorias. Esse cara aqui, ele tem, ele veio vazio pra gente. Só que existem alguns atalhos no Artisan que são bem legais. Eu vou derrubar aqui a seção, né, o servidor do Laravel. E a gente viu ontem, por exemplo, que eu poderia fazer algo como PHP.
Artisan Make Controller. E posso passar aqui, por exemplo, categoria Controller. Na verdade, categorias, né? Não, categoria ou categorias, tanto faz nesse caso aqui. Para o controlador, aí você escolhe se você quer trabalhar no singular ou no plural. Para o modelo, que é aconselhável que você faça no singular, né? Paulo, eu posso fazer um modelo no plural? Poder até você pode, mas não é o padrão do Laravel e qualquer empresa que você chegar provavelmente vai estar com os modelos no singular. Então é melhor você já se acostumar a trabalhar com os modelos no singular. Só que no caso de controladores, a gente normalmente trabalha no plural. Então aí fica a critério de vocês, né? Já vi empresa também trabalhar no singular, não tem problema. Então, categorias controller. Se eu fizer isso, olha que legal. A gente viu que ele cria pra gente um controlador. Controlador nesse endereço aqui, criado com sucesso. E se a gente vir aqui, ele trouxe pra gente uma categoria vazia, né? Ou um controlador de categorias vazia. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou apagar esse cara. E a gente vai fazer o mesmo comando, só que a gente vai passar uma informaçãozinha a mais. Ó, PHP Artisan Make Controller, categorias Controller, menos resource. Quando a gente faz isso, ele novamente cria o controlador. Mas agora, olha que legal, ele já trouxe pra gente o método index, que diz o seguinte, ó. Isso aqui é uma sugestão, você não precisa fazer exatamente desse jeito, mas ele sugere para você o seguinte, ó. Aqui você pode mostrar, né, apresentar a listagem de recursos, ou seja, o que é que seria um recurso? Um recurso é alguma coisa que esse controlador gerencia. E esse controlador está gerenciando categorias. Então, um recurso dele seria categorias. Uma categoria. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, cara, nesse método index, seria interessante que você exibisse uma listagem de categorias. Nesse outro aqui, que é o create, ele fala, ó, mostra o formulário de criação de uma nova categoria, né, um novo recurso. Então a gente vai utilizar esse cara aqui para criar uma categoria, por exemplo. Aí tem aqui, ó, o store. Aí ele tem aqui, ó, ele de fato armazena, né, ele salva lá uma nova categoria no storage, né, que seria o nosso banco de dados. Então esse cara aqui, ele mostra apenas o formulário que vai ser utilizado para gravar e esse cara de fato grava. Então a gente consegue separar essas responsabilidades aqui. Bem legal isso aqui. Aí tem um outro cara que ele diz o seguinte, ó, show, ou seja, ele mostra um recurso em específico, ou seja, uma categoria específica. Ó, eu quero verificar, visualizar, por exemplo, os dados de uma categoria, né? Para o nosso exemplo aqui, talvez seja tão simples que nem vale a pena a gente fazer isso aqui, mas tem casos que sim. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando aqui com o site do G1, que a gente viu ontem, por exemplo, eu poderia fazer a página principal dele aqui, trazendo todas as notícias, e quando eu clicasse para visualizar uma notícia, eu podia utilizar esse método aqui para visualizar uma notícia só. Aí eu também tenho esse método aqui que ele chama de edit, que é o seguinte, ó, show, ou seja, ele mostra pra gente o formulário de edição de uma categoria específica. Aqui tem um update, né? Se esse cara mostra apenas o formulário, o de cá, de fato, grava as alterações naquele registro. Então ele atualiza um recurso específico lá no banco de dados. E aqui, por fim, o destroy, ele remove um recurso específico do banco de dados. Então perceba que tudo que a gente precisa para fazer o nosso bom e velho CRUD, ele já deu para a gente aqui. Então, o Artisan, ele facilita muito a vida da gente enquanto desenvolvedor. Só que tem uma coisa bem mais legal aqui também, ó. Ou melhor, tem outras coisas legais. A gente pode vir aqui, ó, deixa eu deixar ele aqui por enquanto. Além do controlador, eu precisaria fazer o quê? Criar um modelo, né? Então, eu poderia vir aqui e botar PHP Artisan Make model e o nome do meu modelo. Nesse caso seria no singular, né? Categoria, e eu não preciso colocar um model, né? E ele criou também aqui pra gente a categoria. Já tá aqui no padrãozinho, belezinha. Se a gente quisesse criar uma migração, a gente poderia vir aqui e botar PHP Artisan. Você bota até pra cima aqui, ainda tem um atalhozinho aqui que a gente fez na aula de ontem, que é esse cara aqui, Make Migration. Só que tem um atalho no Laravel que ele já faz tudo isso automaticamente para você. A gente vai ver aqui, ó. Então tem a categoria, deixa eu apagar esse cara.
A gente tem aqui a categoria modelo também. E a gente tem aqui, ó, PHP, Artisan, Make Model. O nome do nosso modelo, que nesse caso seria categoria. Então, ó, perceba que eu apaguei aqui o controlador de categoria e apaguei o modelo de categoria e eu nem cheguei a criar a migração. Aí eu falei o seguinte, cara, dá um menos CRM. Então ele vai criar pra gente, além do modelo de categoria, ele vai criar um controlador do tipo resource e vai criar também a migration. Tudo num comando só. Ele criou 3 coisas aqui, ó, o modelo, a migração e o controller. Se eu vim aqui no controller, ele já está no esqueminha aqui, ó, de resource, que foi o que a gente viu ali. Se eu vim aqui na categoria, está aqui criado. E se eu vim aqui embaixo, ele também tem o nosso Create Categorias Table. Não é legal? Apenas um comando, ele já faz tudo o que a gente vai precisar. Eu vou precisar realmente de todo o meu MVC. Só que nesse caso, ele não criou a view. Por quê? Porque a view pode ser muito genérica, né? Então ele já criou o que a gente precisava ali para poder fazer o gerenciamento, ou pelo menos da parte lógica, né? Para a gente poder criar a tabela no banco de dados, para a gente poder intermediar as requisições e poder gerenciar aqui no banco de dados. Só que tem um outro carinha que é ainda mais legal. Posso vir aqui, vou apagar aqui a categoria, né? A migração da categoria, vou apagar aqui o modelo da categoria. E vou apagar aqui também o nosso, categorias controller. E aí eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó. Ao invés de fazer um PHP Artisan Make Model categoria -CRM, eu vou fazer o -A. Quando eu faço o -A, ele cria tudo que a gente precisa, literalmente tudo. Ele vai criar aqui um modelo, ele vai criar aqui um factory, ele vai criar para a gente uma migração, ele vai criar para a gente um seeder, um request para trabalhar com requisição e validação de dados, um outro request para store, né, para quando a gente estiver gravando, para quando a gente estiver atualizando, o controlador e uma policy, que no caso de policy é uma coisa um pouco mais avançada. Eu acho que tem um vídeo no canal falando sobre gates que você consegue ver lá, mas assim, aqui a gente não vai abordar policy, mas ele cria pra gente de qualquer jeito. Então esses arquivos aqui estão tudo aqui pra gente poder utilizar. Então a gente vai começar a utilizar a partir desse arquivo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui no meu controlador, que é esse cara aqui, o categorias controller, eu sei que a listagem de categorias vai ficar aqui. Só que atualmente está dentro desse home controller. Então eu vou dizer, olha, isso aqui, na verdade, eu vou mover, ó, Ctrl X, aqui para esse categorias controller. Deixa eu aqui dentro e vou colar. Uma vez que eu tenha feito isso, o que é que eu preciso atualizar aqui? A rota, né? Porque a rota está apontando lá para o home controller. Agora eu quero que ele aponte para o categoria, categoria, ele botou no singular, como eu falei. Tem lugares que trabalham com singular, outro com plural. O Laravel não restringe isso, mas como a gente criou de forma automatizada, ele deixou no singular. Não tem problema, né? Então eu vou vir aqui no meu arquivo de rota, que é esse web, e vou dizer, cara, para o barra categorias, eu não quero utilizar o home controller. Eu quero utilizar o categoria controller. Perceba que ele já importou aqui em cima para mim. Eu vou utilizar aquele mesmo padrão que a gente viu ontem. E aqui não vai ser mais o categorias, vai ser o quê? Index, né? Só isso aqui deveria ser o suficiente para continuar funcionando. Então vamos lá, PHP, Artisan, serve. E vou voltar lá no navegador. Se eu der um F5 aqui, esse aqui, deixa eu ver o que foi aconteceu. A porta 8000, que estou na porta 9000, me perdoe, 8000. Então, esse aqui, barra nova, a gente perdeu, né? Mas o categorias está aqui. Que o barra nova era ainda daquela aplicação bem antiga que a gente estava, né? A gente ainda estava fazendo na mão, a gente não estava ainda fazendo aqui no Laravel. Então, beleza. Eu tenho esse cara aqui. E o que a gente vai fazer? Eu preciso agora de uma view que me permita criar um novo
recurso, né? Então, se a gente vir aqui nas views, a gente tem aqui o categorias, tem aqui o produtos, tem um layout. Só que a gente não tem um necessariamente para cadastrar uma nova categoria, né? O de produto a gente fez o que aqui? A gente só fez listagem simples até agora. Então vamos pegar lá um formulário para a gente poder ver aqui como é que esse cara funciona. Então vamos vir aqui no Bootstrap, novamente para ganhar tempo, né? Vou pegar aqui um formulário. Na verdade já estou na parte do formulário aqui, né? Não, tá bem genérico. Deixa eu ver que tá esse formulário. A formulário você não vai pegar não, tem que ser aqui. Form Control. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo, ó. Vou copiar, ó, Form Control. E vou dizer o seguinte, cara, eu quero deixar meu projeto mais organizado. Eu não vou deixar tudo solto aqui dentro de Views, porque pode ser que ele cresça de um jeito exponencial e fique muito difícil de eu saber onde é que estão as coisas. Então aqui dentro de View eu vou fazer o seguinte, ó, vamos criar uma nova pasta chamada categorias. Dentro de categorias, eu vou criar um novo arquivo chamado create.blade.php. E aí dentro desse cara, eu vou colar esse padrãozinho aqui que a gente copiou de lá, né? Só que perceba que eu preciso de mais algumas coisas para carregar o layout, lembra? A gente precisa vir aqui e criar aquele extends, né? Para dizer que eu vou estender a partir de layout. E eu preciso também daquele section, lembra? Que aqui vai ser conteúdo e, consequentemente, aqui vai ser o fechamento do end section. Então, beleza. Isso aqui, obviamente, somente criou a view. Eu tenho que agora dizer quem é que vai carregar essa view para mim, né? Então, vou vir aqui, novamente, no meu categoria e vou dizer o seguinte. Se esse cara é responsável por carregar a view que lista as categorias para mim, o create é quem vai mostrar para mim o formulário de criação, né? Então, eu vim aqui e vou dizer, cara, retorne para mim uma view. Que view é essa? A view categorias. Aí é que tá. Quando estava aqui solta, eu sabia que eu simplesmente colocava a categoria sem o Blade, sem o PHP, ele já carregava para mim. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou botar o nome da pasta, ponto, o nome da view. Então fica categorias, ponto, create. Beleza? Então isso aqui deveria ser o suficiente para funcionar. Só que não vai funcionar. Por quê? Porque a gente ainda não sabe qual é a rota que vai carregar esse método de criação. Aí eu vou vir aqui agora no meu web e vou dizer, cara, eu quero, por exemplo, que quando você acesse route, ou melhor, quando você acesse barra categorias barra new, por exemplo, tô dando só nível de exemplo, certo? Eu quero carregar a mesma coisa que eu fiz aqui, só que ao invés de fazer isso aqui, eu vou dizer que esse método aqui é o create. Beleza? Então agora, se tudo correu bem, a gente vai poder vir aqui e dizer, cara, depois de categorias eu quero botar um barra new e ele vai carregar o formulário para mim aqui. Tranquilinho? Então, recapitulando. Criei na mão uma pastinha e uma view, né? Coloquei o conteúdo aqui. Me lembrei que ontem eu precisei fazer isso aqui para poder aproveitar esse recurso do Laravel de ter uma master page, né? De ter um layout. Quando eu criei a view, eu preciso que alguém carregue a view para mim. Esse alguém é o controlador. Então eu vim aqui no controlador de categorias e disse que o método create vai ser o responsável por apresentar para mim o formulário de criação. Ou seja, eu carreguei a view aqui. Quando eu fiz isso, alguém tem que dizer que determinada rota aponta para esse método. Então eu vim aqui no arquivo de rotas, que é o arquivo de rotas web, e disse que quando carregar esse endereço aqui, ele vai chamar esse cara aqui. Belezinha? Até aqui tranquilo, pessoal? O que a gente vai fazer aqui agora?
Um recurso muito legal que o Laravel tem, eu vou derrubar aqui, né? É o seguinte. Eu vou dizer, cara, o Artisan, como a gente viu ontem, tem uma porrada de recursos aqui para mim, né? Tem muita coisa que a gente consegue fazer com o Laravel, com o Artisan. E um desses caras é o seguinte, eu posso vir aqui, ó, ele tá em ordem alfabética, né? Vou vir aqui no R e eu tenho a possibilidade de listar todas as minhas rotas. Aí fala, pô, Paulo, eu sei que tem só 3 rotas aqui. Eu não preciso ter um comando para me dizer isso. Só que olha que legal. Eu posso vir aqui e dizer php artisan route list e ele diz, cara, você tem aqui uma rota categoria, uma rota padrão e uma rota categorias /new, né? Então tá aqui, ó. E para onde ele aponta, né? Home controller @produtos. Ele tá dizendo que desse cara aqui, do home controller, esse que ele vai chamar esse método. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Só que olha que legal. Eu teria que criar uma rota. Vocês concordam comigo que eu teria que criar uma rota para cada métodozinho desse? Eu vou precisar de uma rota para chamar a listagem de categorias. Eu vou precisar criar uma rota para mostrar o formulário de criação de uma nova categoria. Eu vou precisar de uma rota para criar uma associação, né, com o método que de fato vai gravar no banco de dados. Eu preciso de uma rota para a página que vai mostrar a categoria propriamente dita. Eu tenho um para o formulário de edição, atualização e de deleção. Então fazer isso vai ser um pouquinho chato, né? E eu teria que fazer isso para todos os meus controladores que eu fosse criar. E o Laravel pensou o seguinte. Ontem Paulo me disse, na verdade o Laravel não pensou isso, né? Mas assim, vocês podem pensar o seguinte. Ontem Paulo me disse que eu posso ter formas automatizadas de fazer uma coisa, né? Fazer coisas aqui no Laravel. Então, será que não tem uma forma automatizada de poder fazer isso? Porque pelo que Paulo falou ontem, o Laravel trabalha com o conceito de convenção sobre configuração. Então, será que não tem alguma convenção que eu possa seguir para que ele faça esse roteamento de forma automática para mim? E a resposta é sim. Você pode vir aqui no web e dizer o seguinte, ó, cara, eu não vou chamar mais essas rotas aqui não. Se eu fizer isso, você sabe, né, que eu posso vir aqui, rodar o comando novamente e vai dizer que só tem uma rota agora, que é a rota barra. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dizer, ó, route. Eu quero que você agora gere uma rota de recurso para mim. Não vai ser nem get, nem post, nem pet, nada. Vai ser uma rota de recurso. E essa rota, eu vou dar o nome para ela de, por exemplo, categorias. E ela, por sua vez, vai apontar para um controlador específico, que eu vou dizer que é o Home Controller. Vou fazer isso aqui. E quando eu fizer isso, ou meu Home não, perdoe, categoria Controller. E quando eu fizer isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou limpar aqui o meu terminal e vou rodar de novo o route list para a gente ver o que aconteceu. E olha que legal, ele criou para a gente um método get, né? Ou seja, eu posso acessar simplesmente o barra categoria, que ele vai mandar para mim para o método index do controlador categoria controller. Só que se eu fizer um post para esse cara aqui, ele está simplesmente chamando o método store desse mesmo controlador. Se eu fizer um get para categorias create, ele vai mandar para o create desse cara. Se eu simplesmente chamar categorias barra alguma coisa, ele vai me chamar para o método show. Se eu fizer um put, uma requisição do tipo put, para categorias, passando um ID específico, ele vai atualizar, né? Update. Se eu fizer um delete, ele vai deletar. E se eu simplesmente chamar categorias com um ID específico e passando o edit, ele vai chamar o método edit para mim. Tudo isso de forma automática. A gente poderia fazer tudo isso aqui de forma manual, mas o Laravel disse, cara, é só seguir minha convenção que vai dar tudo certo. Lembrando que eu poderia vir aqui, ó, a gente fez aqui get, mas se eu quisesse fazer alguma coisa com post, eu poderia fazer isso aqui. E isso aqui é uma coisa até legal para mostrar para vocês, que é o seguinte, ó.
Se eu vier aqui e disser que essa rota aqui não é mais get, ela é do tipo post, olha que interessante. Se eu tentar acessar aqui, ó, bolinha, não existe uma rota bolinha, né? Primeiro tem que levantar o servidor. Deixa eu levantar de novo aqui. Se eu levantar o servidor aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, cara, não existe uma rota bolinha. Você não configurou uma rota bolinha, certo? E se eu tentar chamar esse cara aqui, ó, ele vai dizer que a rota existe, mas o método não está disponível. Ou seja, são duas coisas diferentes. Perceba que se eu der um F12 aqui, ó, e recarregar a página com essa opção de rede aberta, perceba que o erro é 405. E se a gente for lá naquela documentação que eu passei para vocês, ó, status code HTTP, aqui da Mozilla, você vê que a gente tem alguns erros na faixa 400, e um desses erros aqui é o 405, que ele diz o seguinte, ó, o método não foi disponibilizado, vamos dizer assim, né? O que isso quer dizer? Ó, o método de requisição é conhecido, mas o servidor não suporta ele, né? Ou seja, você está chamando esse cara via GET, mas não tem. São coisas completamente distintas, né? Se eu chamo aqui, ó, cadê? Barra bolinha, o Laravel diz o seguinte, ó, não existe uma rota bolinha. Mas se eu passar isso aqui, ele diz, cara, existe essa rota. Só que ela não está disponível via GET, que é o que você está tentando fazer. Ela está disponível via post. Se você tentar acessar ela via post, eu mostro alguma coisa. Mas via GET não tem um método disponível para isso. Então se eu vim aqui e mudar para GET, aí ele fala, agora tem. Entenderam a ideia aqui? Isso é muito importante, porque muita gente se esbarra nesses erros aqui. E é o tipo da coisa que é até difícil de identificar no primeiro momento, quando a pessoa está começando. Vamos lá, eu posso acessar uma rota. Entenda uma rota como um endereço, certo? Eu posso acessar um endereço de diversas formas. Para esse exemplo aqui, eu vou até chamar um carinha aqui para nos ajudar, que é o Postman. Eu abri ele aqui. Então, aqui no Postman, tem até categorias aqui. Vou botar aqui 8.000. Se eu fizer uma requisição do tipo GET, ele diz o seguinte, ó, 200. Beleza? Deu de boa lá, ele conseguiu fazer. Se eu vim aqui em Preview, ele mostrou para mim aqui, ó. Ou seja, deu boa. O Postman ele não chega a ser um navegador de internet, mas ele é uma ferramenta para teste de software, né? Principalmente testes de APIs, né? Então a gente consegue simular diversas coisas que a gente poderia fazer com formulários, com JavaScript e tal. Então, tentei fazer via GET. Aí o Laravel vai vir aqui e dizer o seguinte, vamos lá aqui no meu arquivo, opa, ó, a rota barra, que é a rota padrão, ele programou alguma coisa aqui para acontecer quando essa rota for GET. E o que ele programou? Que eu, Laravel, carregue o método produtos da classe Home Controller. E essa classe mandou eu mostrar essa view. Deu certo? Deu. Só que se eu fizer aqui agora isso aqui, e tá dizendo, ó, você tá tentando acessar aqui essa mesma rota, só que como post. Ele vai dizer assim, ó, tem alguma coisa aqui como post? Não. Mas eu poderia ter, por exemplo, o route, post, para a mesma rota. Ele entende que isso aqui são duas rotas diferentes. Por quê? Porque essa daqui só pode ser acessada via GET e essa de cá é acessada via post. Aí eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou dizer, ó, quando for via post, eu vou executar essa função aqui. E essa função vai dizer o seguinte, return, posso retornar inclusive uma string, entendeu? Você acessou isso aqui por post, seu safadinho. E a gente vai botar aqui, ó, botei aqui via post, mandei. Ele tá dizendo aqui que esse 419 é porque existe aquele recurso que eu comentei com vocês de proteção do CSRF, que não tá aqui, né? Aí ele não vai conseguir fazer isso. Deixa eu só ver como é que desativa aqui.
Até esqueci como é que desativa aqui. Desabilitar o CSRF no lar. Se não Como me eu, engano, é o middleware que tem é isso, porque na web. como eu nunca desativo. Ah, esse accept aqui. Verify CSRF. É. É isso mesmo. Como eu nunca desativo esse cara, eu acabo esquecendo. Tá aqui dentro de provider, não. Então, Ctrl P que é mais fácil. Eu acho que na versão nova tá até escondido isso aqui. Vou ter que botar no Laravel 11 aqui. No Laravel 11. Não, isso não deve ser tão complicado assim. Peraí. Vai em middleware. Deve aparecer lá, não? Middleware, deixa eu ver aqui. Dá um Ctrl P middleware, deve aparecer os middlewares aí ou não apareceu? É isso, o Laravel 11, acho que agora no 11, ele escondeu várias coisas. Ele, tipo assim, ó, tem muita coisa aqui que vocês não estão utilizando com frequência. Então, eu vou deixar aqui, mas eu vou desabilitar. Quando você quiser utilizar, você dá um expose lá para poder trazer. Então, deixa eu ver aqui como é que Hum. faz por aqui, ó. CSRF Protection. Aqui deve explicar como é que faz para desabilitar. Ele tá dizendo que tá nesse cara aqui, é? App.php. É estranho, mas vamos ver. Beleza. Aí diz que aqui o if middleware, que é esse cara aqui, a gente vai dizer quais são as rotas que esse cara vai desabilitar. Ele mudou. Antigamente era diferente. Quer dizer, eu acho que era diferente, não lembro. Aqui vai ser o nosso. Simplesmente barra. Então, beleza. Esse barra aqui ele não vai precisar. Vamos ver se isso aqui resolve pra gente. Não rolou. Vou ver aqui, exceto barra. Não, porque é barra categorias, na verdade. Barra categorias. Não, velho. Na verdade, eu tô viajando. O que a gente fez lá foi no. Foi, cadê aqui? Ó? Foi no barra, não foi no barra categorias. Aqui, ó. Na verdade, novamente, foi um descuido meu aqui, me perdoe. Então, na verdade, deixa eu até desabilitar isso aqui para ver se a gente precisava ter feito isso. Precisava. Então, aqui, ó. Como eu expliquei, acho que foi ontem eu comentei, né? Na verdade, não foi ontem, não. Acho que foi em uma das aulas anteriores eu falei sobre segurança. E eu comentei que o Laravel, ele implementa um recurso de segurança, na verdade vários frameworks fazem isso, né? Que é chamado de Cross-Site Request Foreign, que é a abreviação é essa CSRF, que é um tipo de ataque que o pessoal meio que falsifica a fonte de dados de um servidor para outro. E para evitar isso, o Laravel ele manda você colocar em todo o formulário esse token do CSRF. A gente vai fazer isso hoje, vai dar tempo de fazer isso. E a gente vai ver aqui como é que esse cara funciona. Só que para esse exemplo aqui, como a gente ainda não construiu o formulário, a gente precisou desabilitar aqui para poder mostrar para vocês funcionando aqui uma requisição GET e uma requisição POST, né? Então por isso que eu precisei fazer isso aqui. Mas isso que eu fiz, nunca façam. O Laravel permite, né? Possa ser que um recurso muito específico que você precise fazer, você coloque isso. Mas só faça isso se você de fato souber o que você está fazendo. Via de regra, não utiliza isso aqui. Porque ele pede para você, de fato, deixar habilitado. Porque é um recurso de proteção. Então, beleza. Então, se eu vim, olha que legal. Se eu vim aqui via get e acessar, ele me mostra o padrão, que é o que acontece dentro desse método produtos. Se eu vim aqui tentar acessar via post, ele não vai mais cair aqui, ele vai cair aqui. Eu estou dizendo que eu estou acessando essa rota, porém com o método post. Então chega aqui, ele caiu aqui. Se eu disser que eu estou acessando essa mesma rota, só que agora com o método delete, por exemplo, é o que aconteceria. Deixei como post aqui e vou marcar aqui como delete. Então perceba que são coisas diferentes, ó. O de cá, ó,
get, disparei, ele deu o que aqui para mim? 200, ou seja, de fato existe essa rota e eu consegui acessar. Se eu tentasse dar um get em 789, ele vai dizer para mim, cara, aí é 404. Essa rota não existe. A gente não mapeou, a gente não definiu nada que acontecesse para quando alguém botasse barra 789. A gente não definiu isso. Então ela não existe. 404, not found, não encontrado. Mas se eu disser o seguinte, ó, eu quero chamar isso aqui, que existe, só que com o método post ele vai dizer 200, porque beleza. Você mapeou essa rota tanto para get quanto para post. Mas se eu botar aqui um put, por exemplo, um delete, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, cara, agora é 405, porque a rota existe, só que não tem nada me ensinando o que fazer quando chegar com o método delete. Conseguiu entender aqui o que está acontecendo? A gente tem que ter no roteamento um casamento de um endereço e de um método, uma forma de acessar esse método, essa URL. Ficou tranquilo? Se não ficou tranquilo, a gente pode procurar outros exemplos para tentar explicar. E aí, tranquilo? Enquanto o Henrique tá digitando ali, eu vou seguindo aqui. Mas podem perguntar, pessoal. Então, olha que legal. Vou tirar esse cara daqui, que é inútil pra gente aqui, né? E aí, quando a gente cai aqui de novo, para não ficar derrubando o servidor, eu vou abrir um novo terminal aqui. E vou dar um PHP Artisan Route list. Então, quando eu tento acessar categorias com get, ele vai funcionar? Vai. Então, se eu botar aqui, ó, barra categorias com o método get, ele tem que funcionar. E funcionou. Se eu tentar acessar categorias com o método post, ele tem que funcionar? Sim, porque tá mapeado também. Então, post para categorias, ele funciona. Ah, Paulo, mas aqui deu aquele cara. A gente já viu o porquê, né? A gente não desativou a proteção, então o Laravel tá barrando isso. Mas se eu viesse aqui e dissesse, ó, cara, eu quero também que quando você acessar, ou melhor, quando alguém acessar barra categorias, essa proteção também esteja desativada para essa rota. Aí, ele vai deixar passar. Só que tá dizendo o seguinte, ó, 403 forbidden. Aí você fala, pô, que diabo é 403 forbidden, velho? Tem um bocado de método aqui agora, um bocado de numeração aí doida que eu não tô entendendo nada e tal. Aí é que vem esse cara de novo e aquele treinamento que eu comentei com vocês, que é o Udemy. Até aqui, ó. Esse cara aqui. Eu acho que é esse. É esse aqui da capinha rosa. Esse cara e esse cara aqui. Ou você faz treinamento ou você lê isso aqui. Aí você escolhe o que é mais interessante para você. Aqui você não vai pagar nada, no outro você vai pagar ali uns 40 reais mais ou menos pelo custo. Nem sei exatamente quanto é que é, mas deve ser mais ou menos isso. O que acontece? Vocês precisam, isso aqui é mandatório. Todo mundo que trabalha com web. Aí você fala, ah, Paulo, então eu vou trabalhar com programação para celular. Eu quero trabalhar com mobile. Beleza. Só que você vai. Seu celular vai ser seu aplicativo, todos os seus aplicativos vão ser só offline? Não, né? Vocês vão precisar interagir com o servidor. Então você obrigatoriamente precisa saber HTTP. Ah, Paulo, eu vou trabalhar com back-end na web. Você precisa saber HTTP. Ah, eu vou trabalhar com front. Você precisa saber HTTP. Ah, Paulo, então dane-se, eu vou fazer aplicativo para smartwatch. Ele vai ser offline só? Não, vai ter web. Então vai ter que saber HTTP também. Ah, então dane-se, eu vou fazer um jogo. Vai ter integração com a Steam, com as paradas? Então vai ter que saber HTTP também. Então não tem para onde correr. Quer trabalhar com TI, você tem que entender HTTP. E isso aqui é uma parada que muita gente fica com preguiça de ler, de entender, mas a gente usa isso aqui todos os dias. Então, como eu tava falando, né? Cada ação que você fizer na sua aplicação, ele vai conversar com você através de um código específico. Isso aqui que eu tô explicando é do Laravel. Se você trabalhasse, por exemplo, com Spring, aconteceria também.
Não necessariamente tudo do mesmo exato jeito, mas aconteceria também. Node.js aconteceria também. Python aconteceria também. Com PHP puro, aí é que algumas coisas que estão acontecendo aqui não aconteceria desse jeito, porque a gente teria que programar isso. E o Laravel já programou, né? Então o Laravel ele segue um padrão chamado REST. E aí você pode também ler sobre o que é o REST nesse site aqui da Red Hat, ou em qualquer site, qualquer vídeo de internet explica mais ou menos o que é uma API do tipo REST, né? Mas mais precisamente o que é REST, né? Então, ele deu aqui o 403. Vamos ver lá ver o que é o 403? Forbidden. Ele diz o seguinte, ó. O cliente, né? Quem é o cliente nesse caso? Nesse caso aqui é o Postman, né? Ou poderia ser o navegador, né? É o seguinte, ó. O cliente não tem acesso, né? Ele não tem permissão para ter acesso a esse conteúdo. Então ele está o quê? Ele é não autorizado. Então o servidor recusou, né? Essa requisição, né? A requisição para esse recurso. Então, por que isso aconteceu? Isso aconteceu apenas porque a gente utilizou aquele "-a" quando a gente estava fazendo esse cara aqui, ó. PHP artisan make model, deu o nome de um model qualquer e botou "-a". Esse "-a" que foi o nosso vilão aqui. Mas ele não é malvado, não. A gente vai ver como é que a gente resolve isso. Ele só antecipou alguma coisa que a gente já iria querer fazer, que é o seguinte. Se a gente vier aqui no nosso controlador, a gente sabe que a gente está mandando um post para categorias. Quando ele faz um post para categorias, ele está chamando quem? O método store. Então, se a gente for lá no store, que é esse cara aqui, você vai ver que o store ele recebe aqui por injeção de dependência uma requisição. Mas não é uma requisição que nem a gente viu na aula passada, né? Não é uma requisição tão simples. Ela é uma requisição do tipo store categoria request. O que isso quer dizer? Se a gente vier aqui em cima, ele está importando esse store categoria request. Aí você fala categoria em português? Isso aqui tá com cara de que foi a gente que fez, né? Só que eu não me lembro de ter feito uma request, né? Você não lembra, mas o Laravel, quando você colocou aquele "-a", se lembra, porque você pediu isso para ele. Então, se a gente entrar nesse cara, vou dar um Ctrl clique aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, authorize, ou seja, o método que está recebendo isso aqui está autorizado? E aí, tá? Joga aí no chat. Então, uma resposta binária, 0 ou 1. 0 para false e 1 para true, né? Tá ou não tá habilitado? Então aqui, ó, a gente vai ter que vir aqui e dizer, cara, então eu quero que esse cara esteja autorizado. Tem pouca pessoa. Boa noite. Boa, tudo bem? Tudo bom? Na verdade, assim, já era meio que previsto que as últimas aulas teria pouquíssima gente, né? Eu até comentei isso logo nesse começo. Mas assim, ó, então esse método determina se o usuário está autorizado a fazer essa requisição. Então, por padrão, a resposta é não, não está. Mas eu posso mudar para sim, está. E agora, se eu vier aqui e der um send de novo, ficou tudo branco. Aí você pensa o seguinte, deu erro de novo. Não. 200 ok, aconteceu. Aí você fala, pô, Paulo, beleza, aconteceu, mas ficou tudo branco. Então deu erro. Não, não deu erro. Tá tudo branco por quê? Porque se você vier lá no seu categoria controller, no seu método store, o que você tá mandando ele fazer? Nada. Se não tem nada, não tem nada. Tá em branco. Aí eu posso vir aqui, ó, return. Deu certo? Sim. Confia. E aí eu posso vir aqui, ó, disparar de novo. E ó, deu certo sim. Então esse método está sendo acessível. Vocês percebem que a gente tem uma série de camadas. E esse emaranhado de camadas, no primeiro momento, aparenta ser uma coisa de outro mundo. Eu comecei
a programar, como eu falei com vocês, com um código puro. E aos poucos eu fui incluindo alguns frameworks no meu cotidiano. E antes de trabalhar com Laravel, eu trabalhava com esse outro cara aqui, ó, que é o CodeIgniter. Professor, uma Oi? pergunta. Como hoje é o último dia de aula, as aulas vão ficar gravadas no Discord aqui? Vão sim. Na verdade, lá no YouTube, aquele linkzinho. Ó, Ah, se vocês pegarem ali, ó, eu vou até passar pra vocês, mas eu. Depois eu passo pra vocês lá. Eu criei uma playlist. Aí é só vocês manterem essa playlist no favorito de vocês aí, vocês podem acessar. Ou ficar acessando o Discord aqui. Eu até comentei com o sim, pessoal sim. que eu convido vocês a continuarem aqui no Discord do Acampamento Dev, porque sempre que eu posto conteúdo novo lá no YouTube, eu trago o jogo aqui. Quando eu posto uma coisa lá no Instagram, eu posto aqui também, né? E vocês também podem interagir, fazer perguntas aqui, né? Jogar código aqui, ó, Paulo, tal coisa não tá funcionando aqui. E tanto eu quanto vocês mesmos podem ir se ajudando. Isso é bem legal. Então, eu comecei utilizando esse cara aqui, que é o CodeIgniter. Ele também é um framework muito legal. E é até mais fácil de utilizar do que o Laravel. Só que ele é mais fácil, mas ele é um pouquinho menos poderoso. E, consequentemente, se a gente olhar nível de mercado, tem mais oportunidades de emprego para o Laravel do que para o CodeIgniter. Mas ainda assim, é um cara que vale a pena depois de dar uma estudada. E até se vocês quiserem, depois eu posso fazer um treinamento sobre esse cara aqui. Ele é bem legal, bem mais fácil de utilizar. Mas como eu falei, tem uma série de recursos que ele não tem. Recursos esses que não necessariamente vocês vão utilizar. Né? Mas vamos lá. Quando eu comecei a utilizar o framework, começou a dar um nó na minha cabeça também. Eu falei, pô, velho, antigamente todo o poder do que estava acontecendo estava na minha mão. Agora eu estou delegando para outra pessoa. Esse framework é que está gerenciando tudo para mim. Eu não sei qual é o caminho que as coisas estão passando. Então demora um tempo até vocês entenderem isso. Então não se assustem se chegar, pô, Paulo, eu não vou mentir pra você não, velho. Essas últimas semanas aqui agora, esses últimos dias agora, deu um nó total, velho. Primeira semana eu tava ali surfando ali, que nem Medina, fazendo pose e a zorra. Mas agora, velho, o bicho pegou. É normal. É normal. Demora pra pegar, aquela tração. Mas depois que vocês tracionam também, qualquer coisa que vocês fazerem aqui é um tapa. Então, beleza, mas a gente vai entender esse carinha aqui agora. Podem ficar tranquilos. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é o que está acontecendo aqui, como eu falei, né? Fiz aqui um post para categorias, ó. Vamos lá de novo aqui. Um post para categorias e existe uma rota mapeada aqui. Se eu fizer agora um post para categorias create, o que vocês acham que vai acontecer? E baseado em tudo que a gente já viu até agora, joga aí no chat o que vocês acham que vai acontecer. Beleza, vai dar erro, mas qual erro vocês acham que vai acontecer? Vai dar um 404, vai dar um 405, vai dar um 403, vai não sei o quê. Então vamos lá. Vamos pensar. Quando é que daria um 404? Quando a rota não existe. A rota categorias barra create existe? Joga aí no chat, pessoal. 0 ou 1. Existe ou não existe? Show de bola, existe. Se existe, não tem por que dar 404. Beleza? Agora, existe o método post apontando para essa rota? 0 ou 1. Então, se não tem o método, ele vai dar o 405, né? Então, vamos lá, dar uma olhada, né? Categorias barra create utilizando o post. Ó, 405. Ou seja, a rota existe, mas o método não está apontando para ela. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por mais que pareça complicado, não é. É simplesmente você ver, pô, eu tenho uma rota, tenho, beleza. Eu tenho um método apontando, o método que eu estou tentando utilizar está apontando para a rota, tá. Então vai dar 200, beleza? Agora, eu tenho uma rota, não. Vai dar 404. Eu tenho uma rota, tenho. Existe um método que eu estou tentando utilizar naquela rota? Não, não tem. Então vai dar 405. Beleza, eu tenho uma rota, tenho. Tem o método? Tem. Mas o authorize está como falso. Vai dar o quê? 403. Então é só pegar esse macete que só vai acontecer quando vocês fizerem vários e vários exemplos até se acostumar. Mas beleza, vamos voltar aqui para nossa aplicação, né? E beleza, a gente já viu aqui que eu posso botar esse create. Então vim aqui, ó, barra create
E está trazendo aqui meu formulário. Então, como eu comentei com vocês, esse formulário ele precisa ter algumas coisinhas, né? Então vamos vir aqui, ó, nesse create aqui e eu vou dizer o seguinte: a primeira coisinha que ele tem que ter é o quê? Literalmente um formulário. Senão ele não consegue disparar, né? Só consigo disparar se eu tiver um formulário. Então, dentro desse formulário, como a gente está trabalhando com categoria, eu só tenho um campo, que é o quê? O título. Não é isso? Então, título aqui, e vou deixar isso aqui em branco. Aqui vai ser o título da categoria. E aqui é do tipo text. Nesse cara aqui, eu acho que falta alguma coisa, né, pra eu poder disparar ele. Ou tá certinho já? O que vocês acham? Eu tô sentindo falta de alguma coisa aqui. Exatamente, o atributo name. Porque se eu não colocar o atributo name, o formulário não vai disparar essa informação. Beleza? E agora eu preciso aqui também chegar e dizer o seguinte, ó, cara, além disso aqui, eu também quero ter um carinha aqui que é um button para poder disparar meu formulário, né? Esse button vai ser o enviar. E eu vou colocar uma classe nele do Bootstrap btn, uma btn primary, só para ele ficar mais bonitinho ali, né? Vou lá no navegador e ele está aqui, ó, título da categoria e enviar. Se eu chegar agora e enviar esse formulário vai ser enviado por GET ou por POST. E aí? O que é que vocês acham? A gente também já viu isso várias vezes aqui no treinamento. Se eu não informo nada, qual é o método padrão? Exatamente, GET, né? Então, se eu vier aqui e disparar esse formulário, ele mandou para a mesma tela, né? Que é o create e tal. Só que eu não posso disparar para a mesma tela. Ele mandou como get, ó. Aqui, título. Não é isso que eu quero. Por que eu não posso mandar para a mesma tela? Porque seguindo as especificações do get envia, o post recebe. Na verdade, quando você utiliza o método post, você também está enviando. Só que está enviando com a intenção de gravar alguma coisa. Quando você faz o get você está enviando uma requisição meio que informando, cara, eu quero receber alguma resposta. Em qualquer situação você vai receber resposta, certo? Mas é mais uma questão conceitual. Tipo get, o que é get? Obter. Então, sempre que eu quiser obter, tipo assim, uma listagem de alguma coisa, um conteúdo, eu uso o get. Quando eu quero enviar, né, eu quero, tipo, ó, eu tenho aqui os meus dados e eu quero enviar para algum lugar para gravar no banco. Aí eu utilizo o post. Beleza? Então, nesse caso aqui, esse curso da Udemy também sim, na verdade ele é completamente voltado para APIs REST, né? Na verdade o RESTful, que é até melhor, né? Mais completo. E aí a base do REST e do RESTful é o HTTP. Então tudo que tem no HTTP ele vai mostrar lá. Beleza, né? Vamos aqui. Então vamos lá. Nesse cara aqui, que é o nosso arquivo de rotas. A gente viu que esse resource, vamos até mostrar na prática de novo aqui, né? Se eu quero carregar o formulário de criação de uma nova categoria, eu utilizo categorias/create. Isso a gente já fez, já deu certo, a gente já validou. Show de bola. Mas quando eu quero disparar isso para alguém, eu disparo para quem? Para o método store. Ou seja, eu não vou mandar para categorias create. Eu vou mandar simplesmente para categorias utilizando o método post. Então, se eu vier aqui de novo no meu create e disser, cara, eu já percebi qual foi o meu erro. O action tem que mandar para /categorias. E vou disparar. Será que isso aqui vai funcionar? Eu acho que não, né? Vamos ver aqui. Recarreguei e vou disparar. Ele mandou aqui, ó, como se fosse para listagem. Por quê? Porque existe a rota categorias duas vezes aqui. Uma para o método index
e uma para o método store. O que diferencia ele é o método de envio. Como eu não informei nada, ele mandou via GET. Então ele acessou esse cara aqui. Ele não acessou esse. Então tem que dizer o seguinte, vixe, é muita coisa para eu lembrar. Method post. Agora vai. Vamos ver se agora vai. Só que antes, como a gente já está aqui, vamos desfazer isso aqui, né? Porque isso aqui nunca deveria ter acontecido, como eu comentei com vocês, né? Então, vou lá de novo em categorias /create e vou disparar mais uma vez. Disparei e ele deu esse 419. O que esse cara é? O 419 é porque a gente não especificou o nosso CSRF de proteção. Paulo, eu posso trabalhar sem ele? Como eu já expliquei para vocês, pode. Vai facilitar a vida de vocês? Talvez um pouquinho. Mas vai deixar a aplicação consideravelmente mais insegura. Então eu aconselho que vocês utilizem ele, né? Então a gente vai vir aqui, ó, no método, na nossa view create, e dentro aqui do formulário eu vou simplesmente fazer uma coisa bem fácil. @CSRF. Quando eu faço somente isso aqui, olha que legal. Vou voltar aqui, vou recarregar a página e vou mandar exibir o código fonte dela, só pra gente ver uma coisinha, ó. Você vai dizer assim, pô, doctype e tal. Pô, tudo que tá aqui foi eu que fiz, né? Não tem nada demais aqui, né? Tá de boa. Opa, eu não coloquei esse cara aqui, não. Então, na verdade, olha que interessante. Ele é um campo no formulário do tipo hidden, ou seja, ele é escondido, ele é invisível. E o nome dele é o quê? Underline token. E o valor dele é o quê? É um hash criado pelo Laravel. É esse hash que vai garantir a segurança de sua aplicação em relação a CSRF. Então ele não aparece aqui, mas ele está aqui. Beleza? Simplesmente digitando esse @CSRF. Não, ele usa aquela aqui para poder gerar isso, mas não é aquela aqui. Beleza? Então, agora eu posso disparar, né? Vou botar aqui, ó, por exemplo, categoria. Vou botar aqui como instrumentos musicais. E vou disparar. Agora ele chegou no destino. Se eu desse um F12 aqui, ó, e recarregar a página aqui para ele refazer a requisição, tá aqui, ó, o token do Laravel e o título que eu digitei, que é o instrumentos musicais. Tá tudo aqui. Agora que ele já está chegando aqui, eu consigo obter isso e gravar no banco. Então vamos fazer isso aqui agora, que vocês vão ver que é bem fácil. A gente vai chegar aqui agora no nosso categorias controller e vou dizer o seguinte, ó. Se ele chegou aqui dentro, significa que deu tudo certo e eu vou poder seguir a minha vida. Então vou dizer o seguinte, que data é igual a request all. Isso aqui faz com que a gente pegue todos os dados que foram enviados pela requisição. A gente fez isso ontem, lembra? E isso aqui vai ficar dentro dessa variável. Ou seja, isso aqui vai retornar para a gente um array associativo com todas as variáveis que a gente passar ali pela rota. E ele vai pegar. Ou seja, isso aqui pega tanto via get quanto via post. Então se eu vir aqui agora e der um dd data, né? E recarregar aqui mais uma vez, ele pegou o token e ele pegou o título. Ou seja, ele é um array, aquele data é um array. Aí você fala, pô, legal. Então, pelo que eu aprendi até agora, se eu passar a chave título, eu consigo pegar o texto que eu quero, não é isso? É, instrumentos musicais. Ah, Paulo, então ficou fácil. O que a gente poderia fazer agora? Eu vou dizer, cara, lembrando que eu também poderia fazer o seguinte, ó. Já botava aqui direto título e aqui eu dava um get em quem? Em título. Isso aqui também funciona. dd em título e ele continua funcionando, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou dizer, cara, tomando como base também o que a gente aprendeu quando a gente estava criando o nosso próprio ORM, eu vou fazer o seguinte, ó. O nome do nosso modelo é categoria. Então, categoria recebe uma nova
categoria. Beleza? Categoria, na posição título, recebe esse título que foi pego aqui em cima. E depois disso, eu vou dizer que categoria vai salvar esse registro lá no banco de dados. Vamos ver se aqui vai dar certo? Vou recarregar aqui. E ele deu aqui um erro, ó, dizendo o seguinte, ó. A tabela ouviu categorias não existe. Mas vocês, como assim não existe? Porque a gente fez todo aquele -A, ele criou todo o arcabouço pra gente, mas a gente não veio aqui em categorias e disse como é que a tabela de categorias deveria ser. Lembra? Então vou dizer o seguinte, ó, eu vou manter aquele ID, que já é padrão, eu sei que quase toda tabela minha vai precisar ter, né? Quiçá toda tabela minha vai precisar ter. E esse timestamps, ele vai criar aquele created at e o updated at. Então aqui dentro eu vou dizer, ó, a única coisa que está faltando aqui, na verdade, é uma string que vai ter o título. Só que só fazer isso não vai resolver. Eu preciso rodar isso aqui, né? Rodar aquela migração, lembram de ontem? Para que ele mande essas informações para o banco. Então vou limpar aqui, ó. E vou dar um PHP artisan migrate. Perceba que ele só rodou uma migração. Por quê? Porque as outras a gente já tinha rodado ontem. Então se a gente vier aqui de novo e recarregar o banco... Deixa eu só reabrir aqui que às vezes o RAID dá essa bugada. É uma ferramenta excelente, mas é muito bugado. Então aqui, se eu vir aqui de novo, perceba que agora eu tenho a minha tabela de produtos e eu tenho também minha tabela de categorias. E se eu vier aqui em Migrations, ele diz o seguinte, ó. Todas essas daqui foram rodadas na primeira versão que você rodou da sua migração e apenas essa daqui foi rodada na segunda vez que você rodou a migração. Então, se eu vim aqui em categorias, ele tem aqui, ó, ID, título e os campos do created at e updated at, que são do timestamps, que é desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, como a gente viu ontem, né? Ele tem a capacidade de criar um created at e um updated at pra gente. Beleza? Então, se eu rodar agora, de novo aqui, ó, deixa eu voltar e dizer, ó, instrumentos musicais enviar, ficou tudo branco. Aí você fala, pô, Paulo, eu tenho pra mim, eu tô começando agora a programar, e eu tenho pra mim que sempre que fica branco deu erro. Não. Quando fica branco é porque você enviou informação, né? Ou não, ou requisitou informação, mas não tinha nada para ser exibido. No nosso método aqui, que é o categorias controller store, tem alguma coisa aqui que mande imprimir alguma coisa na tela? 0 para não e 1 para sim aí. Joguei no chat. Se não tem nada para imprimir na tela, ele fez o que você pediu para ele fazer. Nada. Mas se a gente vir aqui agora e der um F5, ele gravou aqui os instrumentos musicais. Então, bem legal. Só que a gente tem um pequeno probleminha aqui, que é o seguinte. E se eu der uma de doido, deixar isso aqui em branco e enviar? O que vai acontecer? Então é o seguinte, ó. Rolou uma violação de constraint. Ou seja, a coluna título, ela não pode ser nula. Se a gente vier aqui, ó. Título, ele não aceita nulo, ó. Ele não permite nulo. E a gente está tentando gravar um dado nulo porque a gente não mandou nada para lá. Como é que a gente pode resolver isso? Uma das formas seria eu chegar aqui na minha migração e dizer que além de string, ele é nullable. Beleza? Que aí ele aceita nulo. Só que nesse caso não faria o menor sentido eu criar uma categoria sem nome. Porque o único campo que eu preciso é o nome, né, o título. Então não faz sentido eu criar uma categoria sem título. Então isso aqui não é uma boa ação, né? Óbvio que se eu fizesse isso aqui, eu teria que ir lá e rodar de novo aquele PHP, artisan, migrate, refresh, ou fazer o rollback e gerar de novo, porque qualquer alteração precisa ser feito isso, beleza? No nosso caso aqui, como a gente não vai rodar isso, a gente não precisa mexer no rollback. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Nesse cara aqui, ó, a gente deveria ter aqui dentro alguma coisa que dissesse pra mim, velho, não dá
para disparar isso aqui se você não tiver, no mínimo, um nome aqui para eu poder gravar. E quem é que faz isso? Esse cara aqui que a gente tava reclamando dele aqui, né? Que tava prejudicando nossa vida aqui, né? Que ele tava como false aqui. Esse cara aqui tem esse Heurus, que diz o seguinte, ó. Aqui você tem as regras de validação para ser aplicada na requisição. Então, uma das regras é o seguinte, ó. Título é obrigatório. Se eu fizer simplesmente isso aqui, ele já vai me obrigar a digitar um título. Mas eu também poderia vir aqui e colocar um pipe e botar aqui, ó, min, 3. Agora, além de ser obrigatório, ele tem que ter no mínimo 3 caracteres. Aí você fala, pô, Paulo, beleza. Mas como é que você sabe que isso aí faz isso? Eu quero ver onde é que eu posso consultar essas coisas, né? Aí você vai vir aqui na documentação e você vai vir aqui em validation. E nessas validações aqui, em algum lugar, vai estar bem mais cá para baixo, vai ter uma tabela aqui, ó. Vamos ver aqui onde que ele tá. Vixe, Maria. Vou tentar trazer aqui. Aqui tem todas as validações que você pode aplicar ali, ó. E é muita coisa que ele já faz por você. Ele verifica se tem no mínimo, ó, no mínimo um determinado valor, se ele tem uma quantidade mínima de dígitos, se, cadê aqui, por exemplo, ó, se um determinado valor não está dentro de uma lista específica, tem muita coisa, se um dígito está entre 2 números, se é uma string, se é um time zone, se é uma data válida, tem meio mundo de coisa aqui que a gente pode fazer. Então depois aqui vale muito a pena dar uma lida nesses caras aqui, porque nos evita de ter que implementar essas coisas na mão. Então muita coisa assim, eu vou fazer um bocado de if aqui para chegar no resultado, ele já está pronto aqui, simplesmente eu dizendo, ó, required. Se eu botar aqui, por exemplo, ó, R required, ele diz o seguinte, ó, o campo que está sendo validado deve ser presente, né? Ou seja, deve ter alguma coisa lá. Se ele não tiver presente, vai ser considerado que não é válido. Então, beleza, isso aqui deveria garantir que a gente não deixasse a gente gravar, ou pelo menos tentar gravar, o resultado em branco, né? O formulário em branco. Então vamos lá. Esse cara. Cadê? Não é você. É você. Aqui. Vou vir aqui de novo. E vou tentar fazer a mesma coisa. Ó. Tá em branco, vou disparar. Aí você fala, pô, não aconteceu nada. Na verdade aconteceu, ó. Olha que interessante. A gente olha aqui, ó. Ele deu esse 302. Ou seja, ele encontrou a rota, só que bateu lá no problema de validação, tava em branco, e ele fez um redirect pra gente, ó. Ele chegou o seguinte, cara, você vai ter que voltar lá pro create, ó. E aí ele veio e fez essa outra requisição aqui pro create. Ou seja, ele não deixou. Se eu preenchesse com qualquer coisa aqui, passaria. Passou. E se a gente for lá no banco, gravou. Mas se eu tentar em branco, ele não deixa, ó. Apertar 1000 vezes aqui, ó, ele não deixa. Aí você fala, beleza, Paulo. Só que seria interessante que a gente pudesse exibir uma mensagem aqui para a pessoa entender o que está acontecendo, né? Aí eu poderia fazer o seguinte, ó. Se a gente vier aqui novamente em Validation, a gente tem um carinha aqui em cima, que é esse aqui, ó, Error Message. A gente pode deixar as mensagens padrão do Laravel, ou a gente pode personalizar a nossa. Inicialmente eu vou deixar esse cara com as mensagens padrão, só para a gente ver algumas coisinhas. E aí eu tenho esse cara aqui, ó, que é o... Aqui, ó. Esse cara aqui. Eu posso, a partir dele, exibir ou não algum erro na tela, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui. Vamos lá na nossa view, que é esse aqui. E eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Cara, imprime pra mim errors.
errors. Assim, beleza? Então deixa eu carregar primeiro a página. Que tá aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte aqui agora. Vamos disparar isso aqui. Então ele diz, ó, título, ó, de título, porque ele espera por padrão que a mensagem venha em inglês, né? Então, the título field is required, ou seja, o campo título é obrigatório, é requerido, né? Obrigatório. Então ele por padrão, ele não mostraria essa mensagem, mas quando eu disparar em branco, ele traz essa mensagem para mim. Então, show de bola. E perceba que esse cara aqui é um objeto, né? É como se fosse um JSON aqui pra gente, ó. Um objeto que tem uma propriedade título e um valor que é esse carinha aqui. Mas e se eu colocasse, por exemplo, somente A? Não tá mais vazio, né? Disparei e perceba que ainda não deixou passar e veio uma outra mensagem, ó. O campo título deve ter ao menos 3 caracteres. Aí você fala, pô, Paulo, beleza, mas eu quero personalizar essa mensagem. Eu não quero que ela fique em inglês, não. Não tem problema, a gente vai voltar de novo naquele arquivo, que é quem? O nosso request, store, categoria request. E além desse método Hewlett, eu posso criar um outro método aqui, public function, messages. E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, esse cara também vai retornar para mim um array. E aqui dentro eu vou dizer, ó, retorna para mim um array associativo e diz para mim o seguinte, a chave dele vai ser título, ponto, a regra que eu quero. Nesse caso, a regra de obrigatório. Então, título.required, ou seja, quando der esse erro aqui de validação de requerido, eu quero dar uma mensagem aqui que vai ser, ó, o campo, ou melhor, vou botar um negócio bem mais legal aqui, ó. Pera aí, cavalo. Não está esquecendo nada, não? E vamos ver o que acontece. Novamente, vou mandar aqui em branco. E ele, ó, mandou isso aqui. Aí você fala, pô, mas apareceu desse jeito aqui. Isso aqui é porque a gente está visualizando desse jeito. A gente não vai ver como melhorar essa visualização. Mas ele trouxe aqui, ó. Para não quebrar o JSON aqui, ele trouxe desse jeito. Então, pera aí, cavalo. Não estou esquecendo nada, não? E também poderia fazer um outro aqui, que seria o seguinte, ó. Eu tenho uma outra chave, que é título.min. Então, se a regra de validação for em relação ao tamanho, eu vou botar o seguinte, ó. O campo nome, título, título deve ter ao menos 3 dígitos. E aí, novamente, ó, vou botar aqui somente S. E ó, o campo título deve ter ao menos 3 dígitos. Show de bola, já estou validando. Mas está uma validação horrível. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, cara. Cadê você? Aqui no meu create, eu vou dizer o seguinte. Ao invés de imprimir diretamente aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Se isso aqui for verdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um for each, for each em erros. Porque esse aqui é um array, como a gente viu ali, né? E cada carinha desse vai cair em um erro específico, porque pode ter mais de um erro. E aqui dentro eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Quero imprimir esse erro, que foi justamente o que estava aqui, ó. Só que esse erro, para que a gente possa pegar, a gente precisa acessar a propriedade all dele, né? Então, all. Então, desses erros aqui, pegue todos os erros que você conseguir pegar aqui. E embaixo, a gente vai ter o nosso end if. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Carreguei a página. Não mostrou nada. E aí eu vou vir agora e dizer o seguinte, eu quero cadastrar somente SA. E ele diz aqui, ó, o campo deve ter ao menos 3 dígitos. 3 dígitos. Se eu mandar em branco, pera aí, cavalo, não está esquecendo nada, não? E aí eu poderia fazer o que agora? Ao invés de fazer isso, eu vou fazer uma coisa mais legal, ó. .alert danger. E joga a mensagem aqui dentro. Aí deve ficar bem mais legal, né? Mandei aqui, ó. Pera aí, cavalo. Tá esquecendo nada, não?
Se eu botar aqui 12, o campo título deve ter pelo menos 3 dígitos. Vou botar aqui então veículos. E aí gravou. Até aqui, beleza? Eu sei que é muita informação, vocês vão ter que reassistir a aula. Mas o que eu quero é que vocês entendam pelo menos o fluxo das coisas, o porquê das coisas. E lembrando que mesmo quando acabar o curso, o espaço está aqui para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem fazer. Mas se quiser fazer agora, também pode fazer. Tranquilo, né? Aí você fala, pô, Paulo, beleza. Eu já sei como é que valida. Só que vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, por exemplo, aqui no web, meu chefe pediu para mim o seguinte, pô, velho, você tá fazendo tudo em português aqui, ó. E eu queria que as rotas estivessem em inglês. Então eu não quero que apareça lá categorias. Até porque quando você bota aqui, fica categorias, create. Eu quero que fique categories. Aí você vai vir aqui, ó. Então, categories. Categories. Vamos simplesmente chamar aqui de categorias. Ele vai falhar, porque não existe mais categorias. Existe o quê? Categories. Beleza. Só que tem um problema. Quando eu disparar aqui, ó, ele deu 404. Por quê? Porque ele ainda está apontando para categorias. Aí você, não, Paulo, mas é tranquilo. Eu posso ir lá no meu arquivo de create e mudar aqui, ó. Só que qual é o grande lance aqui? Isso aqui pode, no futuro, ser não um formulário, mas centenas, milhares de formulários. E aí já começa a complicar pra gente. Aí o que a gente pode fazer numa situação como essa? Perceba que aqui, ó, quando a gente dá o nosso PHP artisan route list, ele traz pra gente aqui o nome da nossa rota, o que é que vai ser executado, né? No caso aqui o método index do controlador categoria controller, mas ele traz um outro carinha aqui, ó, que é o nome da rota. E esse nome da rota aqui, ó, ele independe disso aqui estar em português ou estar em inglês. Então eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, beleza. Então agora eu vou, cadê aqui meu VS Code? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou dizer, cara, imprime para mim aqui, ó, o route, e aí eu passo o nome aqui que seria o cara que vai, ó, vou pegar aqui category. Opa, acabei fechando aqui, me perdoe. Aqui. Eu vou passar quem aqui? O categories.store, porque é esse cara que vai gravar para mim. Então vamos lá, mais uma vez, ver se isso aqui vai dar certo, né? Então voltei aqui. Se eu olhar lá, aqui ó, exibir código fonte, cadê? Aqui. Se eu vim aqui no form, ele diz o seguinte, ó, ele tá mandando para categories. Então, já resolveu um problema. Posso vir aqui, mandar, que ele já resolveu para mim. Então, sempre que você for trabalhar com rotas no Laravel, é aconselhável que você utilize esse padrão aqui, porque se você precisar mudar lá na frente, dane-se, vai continuar funcionando. Beleza? Então, show de bola. Já consigo enviar, tal. Só que eu quero agora dar uma mensagem de sucesso para o meu usuário. Eu queria, por exemplo, ter uma mensagem mais ou menos assim, ó. .alert success, registro gravado com sucesso musical. Eu queria que aparecesse algo desse tipo aqui. Mas eu não quero que toda vez que eu carregue a página fique esse cara preso aqui. Eu só quero que isso aqui apareça quando der certo. Então eu vou dizer o seguinte, cara. Se botar aqui success, se tem sucesso, if, eu mostro esse cara aqui. Ou eu poderia até mandar uma própria mensagem já pronta aqui, né? Botar, por exemplo, aqui, ó. Success. O que é que vai acontecer aqui, ó? Vim aqui. Ele tá dizendo que success não existe, né? Então a gente pode resolver isso aqui, né? Então se esse cara aqui
no caso, existir, a gente exibe isso aqui. Senão a gente não exibe, né? Então vamos fazer o seguinte. Ou a gente pode até fazer algumas outras coisinhas. Como por exemplo aqui, ó. Tem um carinha no Laravel chamado Session. Ou até mesmo Flash. Como é que esses caras funcionam? Lembra que a gente trabalhou com sessão lá no... quando a gente tava mexendo com PHP puro? Lembram do Session? Quem lembra, quem já tá aí no... Cara, se não ligado, não lembro mais de nada. Então, o Session, a gente viu que a gente pode manter de forma persistente uma informação aqui, enquanto... mesmo que a gente feche o navegador, ele consegue manter isso aqui pra gente, né? Então, o Laravel tem um carinha, né? Que é dentro do objeto de requisição, ele tem esse session aqui. Só que a gente tem um outro carinha que também usa o session, que é o flash. E como é que esse cara funciona? Eu consigo passar uma mensagem de sessão, né? Que só dura uma requisição. Ou seja, só dura o tempo da pessoa ver e acabou. E aí, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou dizer, cara, vamos lá no nosso... Cadê? Nosso category controller, eu vou dizer o seguinte, ó. Depois que você fizer tudo isso aqui, eu quero que você pegue dessa requisição um flash. E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, ó. Success. Vai ser uma mensagem de sucesso, dizendo o seguinte, ó. Registro cadastrado com sucesso. Nem sei se está escrito certo, mas eu acho que é assim mesmo, sucesso. Então, beleza. Só que depois que eu fizer isso aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu quero dizer, cara, depois que você gravar essa mensagem na sessão, retorna para mim alguma coisa. Mas eu não vou retornar uma view. Eu vou retornar um redirecionamento. Aí você, como assim um redirecionamento? Quando eu retorno um redirecionamento, lembra que quando a gente estava trabalhando com PHP puro, a gente fez algo como header location? Vocês lembram disso aqui? O que é que isso aqui faz? Quando ele chega nesse ponto aqui, a gente vai fazer o quê? Redirecionar a requisição para outro lugar, né? Com o Laravel, eu consigo fazer isso de uma maneira mais legal. Eu posso dizer o seguinte, cara, eu quero que você tenha aqui um response redirect. Posso fazer desse jeito, ou eu posso simplesmente fazer o seguinte: redirect para algum lugar. E qual é esse lugar? Back. Que eu vou fazer o seguinte: depois que ele gravar, ele vai mandar para a página anterior. Porque, ó, back. Para a última página que existia antes disso aqui acontecer. Beleza. E quando isso aqui acontecer, ele vai ter na seção, né, uma chave success com valor registro cadastrado com sucesso. Então eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó. Request flash. E aí eu verifico se esse cara aqui tem. Só que deixa eu só lembrar uma coisinha aqui. Acho que é flash. Acho que é flash res, alguma coisa assim. Isso, session res. Então seria aqui, ó. Request session. E dentro da sessão eu verifico se ele tem a chave success. Se isso aqui for verdade, vou ter que corrigir isso aqui. Se isso aqui for verdade, né? A requisição tem essa chave success. Eu vou pegar e vou dizer o seguinte, ó. Imprima para mim esse cara pegando o meu success. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é a gente tem aqui o put. Ou é somente flash? Acho que. A gente vai ver aqui. Eu não lembro muito bem essa parte, não. Então vamos ver aqui. Cadê? Aqui. Então, vou recarregar a página. E vou fazer o seguinte, ó.
Vamos tentar cadastrar aqui um teste. Enviei. Ele gravou no banco e me mandou de volta. Só que o flash aqui deu errado, né? Pronto, não precisa do request aqui. O Lucas me lembrou aqui. É isso aqui. Então, da sessão, eu quero verificar se ele tem um success. E aqui na sessão, eu acho que eu posso pegar direto assim, né? Vou testar dessa forma. Vou vir aqui e botar teste 2. Não deu certo. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Aqui, aqui. Yes. Não. Flash. Vou ver. Aqui, deixa eu ver se tá funcionando aqui, só ver se ele tá de fato ali aparecendo. Não, nem esse cara aqui ele tá pegando. Cara, que estranho. Ô Paulo, lá na sessão você. Flash. Na controla você colocou o flash? Flash. Vou botar aqui success. Só pra gente ver uma coisinha. Flash Laravel. Review. Do jeito que a gente tá fazendo, né? Só que tá pegando da classe. Não era pra ser assim, não. Tá mandando fazer isso aqui. Nem faz sentido. Ou melhor, session. Não deveria ser desse jeito. Deveria ser do objeto session. Deixa eu tentar pegar direto aqui o success. Ou então estou escrevendo errado o success. Pode ser isso também, né? Deixa eu copiar daqui. E aqui no create a gente joga aqui. Se isso aqui for verdade, ele tem que pelo menos imprimir isso daqui de baixo. Deixa eu ver aqui. Não. Cara, que bizarro. Aqui tá o request flash, success, faz o reject back. Vou dar um DD aqui em request. Na verdade, deixa eu ver aqui. Ele não tá recebendo o request aqui. Posso pegar diretamente aqui o session. Aí já pega direto aqui, ó. Deixa eu botar aqui o success só para ver se ele tá recebendo aqui. Tá vindo como nulo. Estranho, pô. Session get success. Se assim ele vai. Na verdade, eu teria que, antes disso aqui, tentar disparar. Ó, eu vou fazer uma parada aqui que eu não queria precisar fazer. Mas deixa eu fazer aqui.
A gente vai criar aqui um private request. Nesse construtor aqui, public function construct, eu vou pegar aqui, acho que já tem uma requisição aqui importada, não. Um request de Illuminate HTTP, request, e vou jogar this request, recebendo esse request aqui. E aqui embaixo, isso aqui é só um teste, viu, pessoal? Desse request eu quero pegar o session, e desse session eu quero pegar o meu success. Beleza, aqui vai ser this request. Vou ver aqui, tentar gravar qualquer coisa aqui. E aqui eu vou dar um DD nesse cara. Fechando sem querer aqui. Categoria foi aqui. Beleza, aqui. Então tentar gravar aqui. Get de um objeto nulo. Isso aqui. De novo lá. Mandar qualquer coisa aqui. Descomentar essa linha. Cara. Será que tem que habilitar alguma coisa no Laravel 11? Para que isso aqui funcione? Vou dar uma pesquisada aqui, pessoal. Não queria nem ter que fazer isso aqui, mas Flash Messenger Laravel 11. Ver se tem alguma coisa diferente aqui. Aqui seria para trabalhar com tabela, no nosso caso. Vou botar exatamente desse jeito aqui. Request, session, get, flash session. Mano, que coisa estranha, velho. Vou fazer aqui diz request flash, diz request flash, success. Request session flash, request. Ah, tá. Faltou o session aqui, ó. Tenho quase certeza que é esse aqui. Se for isso aqui, vai ser besteira. Cadê aqui? Deixa eu comentar de novo esse cara aqui. Beleza. Tentar preencher com qualquer coisa aqui. Vou descomentar esse cara para ver se a gente recebe aqui. E aqui agora vai ser o que? Não, tá dizendo que não existe flash. Flash. Ah, faltou esse carinha aqui. Aí depois vem request, flash, beleza.
Pronto. Era isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Novamente o burro aqui esqueceu de colocar esse session aqui antes do flash. Eu tinha feito dessa forma aqui, ó. E aí, de fato, não iria funcionar, né? Faltou essa palavrinha aqui. Então, na requisição, a gente vai acessar a seção dela. E na seção, a gente vai acessar o método flash. Esse método flash tem duas propriedades, né? Um é a chave e o outro é o valor que vai ser apresentado lá. Aqui eu não vou precisar mais desse cara aqui. Vou ter só cortar essa partezinha aqui, ó. E aí, lá na minha view, esse cara aqui, ó, acho que dessa vez até funciona aqui, ó. Eu vou dizer, vou verificar se tem essa chave success. E se tiver essa chave success, eu quero que ele pegue o que está lá nessa chave success, né? Então, mais uma vez, vamos aqui carregar novamente, tá? E vou botar aqui, por exemplo, que a categoria é livros didáticos. E vou gravar. Agora ele mostra aqui. Se eu recarregar a página, ele não mostra mais. Tivemos aqui uma briga com esse cara aqui, mas acabamos vencendo ele, né? Depois de alguns murros na cara. Saímos sangrando, mas a gente conseguiu vencê-lo. Deixa eu só repassar aqui, pessoal. Categorias controle. Beleza. Então, vamos só repassar aqui, porque realmente como deu esse bug aqui, né? A gente acabou perdendo o fluxo de raciocínio. Então, lá no método, depois que a gente preenche o formulário, ele vai fazer um disparo, post, ó, post, para a rota de categorias. Vai ser o post categories, né? Esse post categories, ele vai redirecionar para esse categoria controller store, esse método aqui. Graças a esse cara aqui, ó, eu consigo validar se o dado está correto ou não. E como esse cara aqui, ó, ele estende de form request, olha a herança aqui de novo, ó, e esse form request estende de request, então tudo que tem em um request eu tenho nesse objeto aqui. Assim sendo, eu consigo acessar a seção e da seção eu consigo acessar o flash. Ou seja, o mesmo cara me permite obter os dados que foram disparados por get ou por post. Nesse caso aqui eu peguei só um desses dados e joguei aqui em título. E aqui em categoria, né, eu criei uma nova categoria, que por enquanto ainda não foi persistida no banco. Acessei a chave título e disse que ela vai receber o valor que foi passado pela requisição. E gravei. Quando isso daqui terminou, eu vim aqui embaixo e disse o seguinte, ó, acesse a seção e grave uma mensagem flash lá, ou seja, uma mensagem que só dura uma requisição. Que é, na chave success, colocar isso aqui. Eu poderia ter botado o seguinte, ó. Ueba. Só pra gente ver que quem tá mandando a mensagem é esse cara aqui, ou seja, esse método tá mandando dado para a seção. Como estou na seção, eu consigo pegar de qualquer parte da aplicação. E nesse caso eu estou pegando dessa view aqui, ó. Então, depois que eu fiz a gravação, eu redirecionei para a página anterior. Qual é a página anterior? O próprio formulário, né? Porque eu tinha mandado para outra tela, ele mudaria de tela como ele estava ficando em branco, lembram? Não está mais ficando em branco. E ele está mandando para a tela anterior. Quando chega na tela anterior, que é essa view aqui, aí eu venho aqui e pego isso aqui, ó. Na seção tem uma chave success. Se isso aqui é verdade, ele vai renderizar para mim esse pedacinho aqui. E aí eu digo o seguinte, se tem essa chave, eu posso pegar essa chave. Sempre de onde? De session. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando você estiver na view, você vai pegar esse objeto aqui, ó, ou melhor, essa função aqui, session. Perceba que ela não faz parte de objeto nenhum, mas automaticamente ela vai devolver um objeto de sessão para você. Por causa disso que você consegue pegar isso aqui. Só que cá no controlador é diferente. Eu pego a partir do objeto de requisição. Então, a partir do objeto de requisição, eu pego o session.
Mas eu também poderia pegar diretamente dessa função aqui. Beleza? Quer dizer, eu acho que consegue, né? Deixa eu até testar aqui, que depois que ficou vermelho aqui, eu até fiquei na dúvida. Mas deixa eu ver aqui, ó. Vim aqui, vou cadastrar qualquer coisa aqui e perceba que continua funcionando. Então esse cara aqui, mesmo vermelhinho aqui, ele me permite acessar a sessão, acessar o flash e seguir a vida. Belezinha? Posso pegar dessa forma ou dessa forma. Ambas vão funcionar. Ou até mesmo, se eu quiser, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu poderia botar também um diz request por causa desse cara que eu fiz aqui em cima. Só que como a gente viu, nem é necessário. Então posso voltar aqui, ó, deixar somente esse request aqui e esquece isso aqui por enquanto. Isso aqui é uma coisa mais avançada. Lembrando que, vamos lá, a gente acabou vendo aqui o básico do básico do básico do Laravel. Muito básico mesmo. E tem muito mais coisa para vocês aprenderem. Muito mais coisa mesmo. Ah, Paulo, eu queria aprender mais sobre Laravel. Se vocês vierem aqui, ó, acampamento dev Laravel, você tem aqui um curso completo de Laravel. E aí, pessoal, beleza? Na verdade, eu vou ser sincero, não é tão completo. A ideia era que fosse completo. A gente tá atualmente, deixa eu ver aqui, né? Pra também não falar besteira. Falar que tá completo, porque tem algumas coisas que eu ainda não gravei, né? Eu vou vir aqui, você pode vir aqui no acampamento dev, você vai vir aqui em playlists. E aqui você tem 3 playlists. Você tem um curso inteiro aqui de Spring Boot com MongoDB. Óbvio, vai cobrir 100% do Spring Boot? Não, mas vai ter o suficiente para você aprender a construir uma API com o Spring Boot. E você tem esse curso aqui de Laravel, que a ideia era ser um curso completo, mas ainda está em desenvolvimento, né? Tem um tempinho que eu não posto, mas tem bastante coisa. Ele tem 37 aulas aqui, ó. E vocês vão ver muito mais coisas do que a gente viu aqui nesse treinamento, até porque o foco desse treinamento não era Laravel. A gente só pegou essas 2 últimas aulas, ou seja, 4 horinhas para começar sobre Laravel. E ainda assim foi um negócio que a gente tinha que parar, conversar, explicar, então não dá para desenrolar tanta coisa, né? Mas esse cara aqui é bem legal porque a gente mostra aqui a autenticação, como você criar usuário, login e senha, né? Sistema de autenticação com usuário e senha. Como proteger rota, como trabalhar com níveis de permissão, como trabalhar com essas mensagens flash ali, tá bem mais explicado, né? Como apagar registro, como atualizar registro, como trabalhar com rota nomeada, tá tudo aqui. E o melhor de tudo, de graça. Só chegar e assistir. Beleza? A gente ainda tem umas 15 minutinhos aqui. Vocês querem tirar dúvida de alguma coisa em específico pra gente aproveitar esses 15 minutinhos ou fazer algum comentário? Vamos deixar esse espacinho aberto aqui. Porque se eu for mostrar mais coisas aqui, eu poderia mostrar a parte de atualização, de deleção, mas como eu falei, tem um curso inteiro ali, que vocês podem ver isso. Talvez seja mais interessante a gente utilizar esses últimos minutos aqui para tirar alguma dúvida pontual, né? De alguma coisa que a gente viu até agora. Aí, e para quem vai assistir o meu treinamento de performance de aplicações, né? Ele seria amanhã e depois. Mas por causa de uma questão lá dentro da Unime, eu não vou conseguir iniciar amanhã. A gente vai fazer só sexta-feira. E ao invés de começar às 7h30 e terminar 9h30, a gente começa às 7 e termina às 10. Que aí a gente consegue ver bastante coisa. E aí fica ali as 3 horas ali pra gente poder ver bastante coisa num dia só. Não precisa prender vocês 2 dias. E como é que se diz? E a gente consegue ver todo o conteúdo ali. Não vai ter perda de nada não. Podem ficar tranquilo. Eu vou parar a gravação aqui, pessoal, pra gente poder bater esse papo final aqui.